Irmãos, que Deus abençoe a todos. Que alegria poder compartilhar esse momento que Deus nos concedeu. Bendito o nome do Senhor. Saudamos a todos os irmãos nos diferentes continentes com todo o nosso coração. É uma alegria imensa saber que todos estamos unidos por amor a Deus e na manifestação de um Deus tão maravilhoso, de um Deus divino, de um Deus que nos fala. Glórias ao seu nome para sempre. Porque o nosso Deus é maravilhoso. Nosso Deus vive no meio de nós. Nosso Deus nos fala, nos guia através do dom da profecia. Nosso Deus nos faz promessas maravilhosas, também sonhos em visões, sua manifestação sobrenatural. E hoje também vamos ser ensinados pela pessoa que Deus escolheu para nos ensinar a sua palavra, nossa irmã Maria Luísa, de modo que é um dia de festa, é um dia de felicidade, é um dia em que todos os irmãos, em todos os continentes, estamos felizes, celebrando esses louvores e essa meditação na leitura da palavra do Senhor. Glórias ao seu santo nome. Veremos milagres, maravilhas de nosso Deus. Por isso, irmãos, vamos dedicar ao Altíssimo essa reunião com todo o nosso coração, com toda a felicidade que nos enche, que enche a nossa vida e nos motiva, e dar as graças ao Deus que vive. É um Deus maravilhoso, enaltecê-lo com todo o nosso coração. Bendito Pai Celestial, te damos as graças, Senhor, por esse momento tão maravilhoso. Que felicidade tão grande estarmos todos unidos em torno da sua palavra. Em mais de 1.500 lugares no nível mundial, e também em muitos lugares, em diferentes regiões do mundo. Todas as línguas, mais de 25 idiomas, todos com as interpretações, mas todos unidos com o mesmo desejo espiritual, através da Bíblia, a sua palavra escrita, a sua manifestação, o teu poder, tua grandeza, a tua glória, que tu nos chamastes e nos escolhestes, Senhor, nos trouxestes a seus caminhos, que não é uma coincidência, mas tu, Senhor, durante toda a vida, antes mesmo de chegarmos à igreja, tu tem nos mostrado que já estava conosco, que nos tinha guardado, que nos abençoava. E quando chegamos em teus caminhos, temos comprovado muitas vezes, e mais, o que é a vida eterna, e o que é esse evangelho maravilhoso, a sua manifestação, a sua glória, o seu poder, a sua grandeza, do que são suas maravilhas, e o que é, Senhor, participar e desfrutar do evangelho verdadeiro e completo do Senhor Jesus Cristo, pelo Espírito Santo. Te amamos, Senhor, te adoramos com todo o coração, te glorificamos. Recebe esse culto, Senhor, de ensinamento, que oferecemos, Senhor, com toda alegria, com toda gratidão, porque somos os seres mais felizes deste mundo, e queremos sermos também os mais gratos a Ti, Pai. No nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Glórias ao Altíssimo. Vamos, irmãos, ler em 1 de Coríntios. Vamos ler no Novo Testamento, 1 de Coríntios, capítulo 12. Isso para ensinar as pessoas que são recentes na igreja, que querem saber sobre a igreja, que realmente a igreja é um edifício espiritual, como dizia nossa irmã Maria Luísa, porque está em nossos corações, é um conceito abstrato, mas o que edifica essa igreja em nosso coração é o Senhor Jesus Cristo. E a única maneira como o Senhor Jesus Cristo edifica a igreja em nossos corações é através dos dons espirituais. Glórias ao Senhor. E esses dons espirituais temos aqui na igreja. Por isso que temos que desfrutá-lo. Precisamos ler muitas vezes esse capítulo da Bíblia, porque fica escrito, não fica escrito meramente, mas que nós vivemos a cada dia, cada vez que nos congregamos. Por isso convidamos a todos, mais de 20 mil pontos que estão seguindo essa transmissão pela internet, para que busquem a igreja, porque a igreja está em muitos países do mundo. E você, na página web da igreja, pode achar o endereço da igreja e desfrutar dos dons espirituais maravilhosos. Glórias a nosso Deus. E participar desse Deus vivente que nos tem permitido dar esse passo, que era antes do caminho da idolatria, mas hoje participar do caminho da presença, da manifestação de um Deus vivo de poder. Glórias ao Senhor. Vamos ler a partir do versículo 1, vamos ler todos.
Quanto aos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Sabei que quando eres gentios, vós deixáveis conduzir a ídolos mudos, como eres levados. Portanto, faço-vos saber que ninguém que fale pelo Espírito de Deus diz: Jesus é maldito, e ninguém pode dizer: Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Ora, há diversidade de dons, porém o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de atividades, mas Deus, que efetua todas as coisas em todos, é o mesmo. Aqui começa os dons espirituais que temos que viver e também se manifesta na igreja. E isso que nós vivemos aqui na igreja, por isso somos felizes e orgulhosos com o nosso Deus. Glórias ao Senhor para sempre. Verso 7, verso 8. Porque a uns é dado, por meio do Espírito, a palavra de sabedoria, a outros, segundo o mesmo Espírito, a palavra de conhecimento, a outro, no mesmo Espírito, a fé, e a outro, pelo mesmo Espírito, os dons de curar, a outro, o dom de efetuar milagres, a outro, qual dom? Dom maravilhoso, o dom da profecia. Esse aí está esse dom maravilhoso que vai ser ministrado nas igrejas. Por isso convidamos que venha a congregação, busque a congregação mais perto de ti. A outro, discernimento de espíritos, a outro, diversidades de línguas, e a outro, a interpretação das línguas. Glórias ao nome do Senhor. Pode se sentar, irmãos, com essa felicidade tão imensa que só Deus pode conceder-nos. Vamos cantar ao Senhor e vamos demonstrar que o amamos e o adoramos com todo o coração, porque realmente a igreja ama o nosso Deus. E também vamos cantar o hino número 117, pedindo ao Senhor que envie do seu Santo Espírito e que desça aos nossos corações. O hino tem como nome Santo Espírito, desça. O mais importante é que quando cantemos, que sintamos a presença de Deus no nosso coração e que o Espírito Santo, isso que todos queremos, venha aos nossos corações. Amém, irmãos? O que devemos fazer? Nos concentrar. Não permita que venha pensamentos, mas se concentre plenamente no que está cantando e sinta no seu coração esse amor a Deus e desfruta essa melodia que vai se apresentar ao Altíssimo. De acordo, irmãos? Portanto, glória a Deus, irmãos, que o Senhor abençoe a todos, cantando esses preciosos hinos. Hino 117. Santo Espíritu, desciende a mi pobre corazón, llénalo de tu presencia.
Que maravilhoso é o nome do Senhor. Que maravilhoso é cantar o nosso Deus, desfrutar os coros, os hinos. Que hino tão maravilhoso. De verdade, é uma maravilha cantar ao Senhor. Temos tantas ferramentas para ganhar as bênçãos de Deus. Não somente ver durante a semana a congregação, para escutar profecia, que nos imponham mãos, que nos ministre os dons, mas também que nós possamos vir à congregação, dar esse passo, nos congregar, não ficar só de domingo com a transmissão, mas também vir durante a semana ver estudos bíblicos, vem também aos louvores louvar a nosso Deus, para que recebamos os dons espirituais. Glórias ao Senhor. Imagina-se que bênção maravilhosa. Você comece a falar em línguas, você comece a profetizar, imponha mãos pelos enfermos e eles se curem. E você veja o poder de Deus aí em sua vida. Maravilhoso isso. Mas também que você, fazendo todas essas coisas, por exemplo, pode orar na sua casa e Deus vai escutar a sua oração e você vai ganhar o favor de Deus. Se pode se ajoelhar e pedir a Deus, pode cantar ao Senhor em sua casa também, um coro, um hino. Tudo isso agrada muito ao Senhor. E você pode ver também na página da internet, a página da igreja, que apresentamos neste momento, nos canais de YouTube, você pode entrar, a ver as transmissões, as pregações, os estudos bíblicos, pode também as meditações, que são curtas de 8 minutos, com respostas a perguntas específicas, e isso vai te alimentar a sua alma. Assim você também ganha as bênçãos de Deus. Mais adiante, você ganha comunhão com Deus, que Deus esteja feliz com você, que Deus lhe ame, que você possa chamar a Deus, Ele te responder. E você, se necessita da direção de Deus, Ele te dá um sonho, e Deus vai se manifestar. Essa autonomia que a nossa irmã Maria Luísa nos tem ensinado, que também aprendamos a ganhar as bênçãos de Deus. Aí está tudo aí, na página da internet da igreja. Pode se conectar à página da igreja, nos canais de YouTube também da nossa irmã Maria Luísa, que aparece aí no vídeo, Maria Luísa Peraquive Oficial, na página internet da igreja, que aparece aqui também no vídeo, neste momento. Você pode entrar e ver um material maravilhoso, encontra testemunhos, encontra tantos ensinamentos preciosos, com os quais você pode aprender muito, e vai se sentir feliz, vai se sentir libertado, alegre, mas também vai ver o poder de Deus, vai ver os milagres de Deus, vai sentir muita paz e felicidade, e Deus sempre vai estar com você, você nunca estará sozinho. Glória a Deus. Vamos a cantar o hino 150, Deixa Entrar o Espírito de Deus. Esse hino tão precioso, esse hino fala do mesmo tema, desce com teu poder, com seu Espírito, Senhor, que nosso coração seja o templo do Senhor. Isso que todos queremos? Claro que sim, desejamos com todo o coração. O que mais desejamos, tem irmãos que dizem, irmãos, o que eu mais desejo na vida é ter o batismo com o Espírito Santo. Isso é precioso, que as pessoas queiram, que faça essa bênção o máximo em sua vida, a máxima posição que possa encontrar. Glória ao Senhor. A maior posição, ter os dons espirituais. Glória a Deus. É maravilhoso que as pessoas sejam espirituais. E no 150. Templo
Louvores, louvores, louvores ao Rei da Glória. Bendito o nome do nosso Deus. Vive o nosso Deus, que o amamos e o adoramos com todo o nosso coração, porque nos fala da vida eterna, nos tem dado essa salvação tão grande, nos tem dado esses caminhos de gozo e felicidade. Aleluia! Vamos ficar de pé, irmãos. Vamos orar nesse instante para dar as graças ao nosso Deus por tudo isso e muito mais, porque não nos alcançaríamos a vida para falar tudo o que temos que agradecer a Deus. Não alcança a vida para retribuir um pouquinho o muito que Deus nos tem dado em todos os sentidos, no espiritual, no material, na sua misericórdia, no seu amor infinito. Glórias ao Senhor. Bendizemos e louvamos o Senhor. E também vamos orar pelas ofertas e pelos dízimos, porque temos muitos que agradecer. Diz as pessoas: eu não dou o dízimo, por que eu vou dizimar? Mas se Deus nos dá saúde, não poderíamos trabalhar. Se Deus nos abre as portas de bênçãos numa empresa, não podia ter emprego? Começando por aí. Se Deus não nos protege e nos livra de um acidente, não podemos ter entradas. Se Deus nos guarda a saúde a todos nossos, da família, dos filhos, do casal, de todos. Nós gastamos os nossos dinheiros nos médicos, nos remédios e nos gastos extras, porque surgiu algum imprevisto. Por isso necessitamos sempre de Deus, e por isso Deus sempre está ao nosso lado, assim multiplicando, abençoando. Por isso tem que dizimar, porque estamos gratos com o Senhor. Porque a bênção vem da parte de Deus, aleluia. Bendito Pai Celestial, te damos as graças com todo o nosso coração, te amamos, te adoramos, Senhor, e reconhecemos, tudo vem de ti, tudo, absolutamente tudo é graças a ti, Senhor, começando por nossa vida, por estar aqui hoje, diante de a sua presença, desfrutando deste paraíso, desse céu maravilhoso, e ser direcionado pelo Espírito Santo através dos dons espirituais, a profecia, os sonhos, os ensinamentos, a doutrina, também, Senhor, de nos colocar na nossa memória, Luísa, Senhor. Por isso te ofertamos também e dizimamos e cantamos ao seu nome, e por isso nos congregamos, e por isso tiramos esse curto tempo, Senhor, que não é nada, Senhor, realmente, Senhor, para poder considerar-te, Senhor, para admirar-te, para elogiar-te, para louvar-te, Senhor, não é nada, mas fazemos com a alma. Obrigado, Senhor, obrigado pelo espiritual, pelo material, pela saúde, por tudo, por sua proteção, por tudo que nos tem livrado do mal, nos livra do maligno, nos guarda a vida, Senhor. Glórias a ti, e no nome do Senhor Jesus Cristo, amém. Vamos, irmãos, a cantar também, cantemos um coro com um tema tão maravilhoso, como nossa irmã Maria Luísa sempre nos ensina, como diz sobre a vida do Senhor Jesus Cristo no Evangelho de Mateus, esse mestre da Galileia, esse Salvador, esse Redentor, esse é o Cristo que pregamos, é o Cristo que amamos. Coro número 7, que faz maravilhas, que é nosso tudo, bendito o nome do Senhor. Este é o Cristo que
Aplausos para o Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Te amamos, Senhor Jesus. Te amamos, Senhor da glória. Te adoramos e vamos cantar o coro 107. Desperta-me, Senhor Jesus. Porque o Senhor Jesus Cristo nos desperta com fogo espiritual. Porque o Senhor Jesus Cristo que nos batiza com o Espírito Santo. Porque diz a Bíblia que Ele batizaria com fogo de seu Espírito. Glórias ao nome do Senhor. 107. Glória a Deus, glória a Deus, glórias ao Deus para sempre, bendito o nome do Senhor. Les deixo agora na companhia da nossa mestra, a apóstola do Senhor, nossa irmã Maria Luísa. Vamos recebê-la com um aplauso imenso, com alegria e gratidão para com o nosso Deus. Que o Deus Todo-Poderoso abençoe a todos vocês. Tanto as pessoas que já se congregam na igreja, as que já pertencem à igreja já faz muito tempo, e também pessoas recentes, pessoas pela primeira vez, que se unem para ver o ensinamento. Bem-vindos. E que nosso Deus os proteja, que nosso Deus tenha misericórdia e nos olhe a todos com esses olhos de misericórdia que Ele tem. E que nós também saibamos valorizar todas as bênçãos de nosso Deus, todas suas promessas e toda sua manifestação que tem tido conosco, e tudo que Ele tem se mostrado a nós para convencer-nos que Ele existe. E tem sido muitas, milhares, as provas indubitáveis que Deus nos tem dado. E nós não podemos duvidar de sua existência. Nosso Deus vive, Ele é o Senhor dos céus e da terra. E a honra e a glória é para nosso Deus. Podem sentar-se e bem-vindos aqui também, irmãos, que estão comigo neste momento. Que meu Deus abençoe também a todos vocês. E nós vamos pôr nosso coração, dispô-lo para o ensinamento de hoje. Estamos aqui, vamos a iniciar os evangelhos
o livro de Mateus e vamos analisar e ler sobre a procedência, a origem de nosso Senhor Jesus Cristo como ser humano. Como ser humano, porque ele, como Filho de Deus, como anjo do Senhor, que trabalhou na antiguidade com o povo antigo, o anjo do Senhor. Esse é o que hoje nós vivemos e desfrutamos. Ele tem se mostrado a nós de muitas maneiras. E por isso, nós estamos aqui para honrá-lo, para glorificá-lo, para pregar seu nome, para falar dele. E espero que meu Deus, a cada um de vocês lhes dê essa alegria e essa mentalidade, esse coração disposto, para que no ensinamento meditem, reflitam nele com todo o coração e que não vamos considerar como uma história, como um relato, senão como algo vivo, verdadeiro, porque Deus vive e Deus vivifica a sua palavra. E que este ensinamento chega ao profundo do nosso ser, para que possamos compreender assim os caminhos de meu Deus. Portanto, que a honra é para o nosso Deus, glória ao Senhor. E podemos abrir a Bíblia aqui em Mateus capítulo 2. Em Mateus capítulo 2, vamos nos deleitar. No ensinamento passado, lemos no capítulo 1, quando Deus fez o chamamento a Maria e a José, uma família ali em Belém, que acharam graça diante dos olhos do Deus Altíssimo, e por isso Deus os escolheu, para que deles viesse, segundo a carne, o Messias, o Salvador do mundo. Portanto que em Mateus capítulo 2 diz: depois de haver nascido Jesus em Belém, da Judéia, nos dias do rei Herodes, chegaram a Jerusalém uns magos procedentes do Oriente. Aqui na história, anteriormente, eu os recordava que a cidade de Jerusalém, capital da Judéia, uma das 12 tribos de Israel, ali Deus tinha escolhido esta cidade de Jerusalém para ele colocar ali seu templo e manifestar-se, e que todo o povo viesse ali para adorar e a glorificar a Deus, e que principalmente fizesse sua vontade, cumprisse com todos os seus mandamentos, com os 10 mandamentos que Deus deu a Moisés ali no Sinai, e também os demais mandamentos que Deus ordenou a Moisés, para que o povo cumprisse, exercesse, fizesse essas coisas dessa maneira, pois Deus estaria agradado com o povo e seria um povo singular, um povo exclusivo? Como a Bíblia nos ensina que isso não aconteceu e que o povo, pois, falhou a Deus, porque se endureceu e mesclou com todas as nações, fazendo seguindo as religiões pagãs também. Então Deus se irrita e castiga a Jerusalém, castiga a Judéia. E é quando envia a Nabucodonosor, rei da Babilônia, e destrói a cidade, acaba com tudo, e põe fogo, destrói o templo. E assim, depois disso, diz a história que o remanescente, que Deus guardou e salvou um remanescente, para que por meio desse remanescente viesse o Senhor Jesus Cristo, dessa linhagem. Então, este remanescente foi levado à Babilônia e viveu ali 70 anos. E logo Deus traz a Jerusalém outra vez e lhe diz que tem que reconstruir a cidade, o muro e o templo novamente. Portanto, que depois disso, já Deus não voltou a manifestar-se já
Deus já não voltou a pôr profetas, nem voltou a falar, senão que assim ficou. Como em um silêncio, Deus, apartado um pouco, ignorou, pois, ao povo durante 430 anos, até que veio o Senhor Jesus. Passaram 430 anos. Assim que nós retrocedemos um pouquinho no tempo, e vamos ver que se retrocedemos esses 430 anos, quando Jerusalém foi destruída, e logo a constrói novamente, fazem um templo, mas não igual, de esplendoroso como tinha feito Salomão. Mas ali então as pessoas não sabiam o que fazer, não sabiam, clamavam seguramente a Deus e Deus não os ouvia. E quando o Senhor Jesus aparece, pois o povo, as pessoas se alegram e dizem: Deus se lembrou de nós e nos enviou alguém. Bom, então assim é como a história que se inicia ali em Jerusalém, a capital da Judéia. Portanto por isso é que aqui, já 430 anos depois, diz que Jesus nasceu em Belém da Judéia, nos dias em que o rei Herodes era quem governava. Esse rei Herodes tinha sido nomeado pelos governantes do Império Romano, porque o Império Romano era o que governava o mundo, podemos dizer, e eles foram os que nomearam Herodes como rei de Israel, ou rei da Judéia, mas como que eles querendo que este povo de Israel, este povo que era o povo de Deus, tivesse um rei, porque isso era o que eles queriam, ter um rei. Então diz que nesses dias desse rei Herodes, chegaram a Jerusalém uns magos, diz, procedentes do Oriente. Aqui, pois, destaquemos que esses magos não eram reis, eram uns magos, eram pessoas pagãs, eram adivinhos, eram esse tipo de pessoas. Então, não eram reis, senão que eles estavam, pois, dedicados à magia, a prognosticar, a falar, a adivinhar, a todos estes trabalhos que essas pessoas costumam fazer. E diz que chegaram aqueles magos, mas Deus, naquele tempo, agradou-lhe revelar a estes magos que não pertenciam ao povo de Israel, senão era um povo pagão, um povo estrangeiro. E Deus revelou a eles, porque Deus não deu revelação a alguém do povo de Israel, porque Deus sabia que eles não iam crer, e por isso Deus fez dessa maneira. Assim que o Senhor se comporta de uma maneira que nós não esperamos, e tudo isso é respeitável, e tem que seguir em frente e crer em Deus e respeitar sua vontade. A Deus não podemos questionar. É assim como estes magos, quando chegam em Jerusalém, dizem: onde está o que nasceu? Rei dos judeus? Diz: onde está o que nasceu, o rei dos judeus? Porque vimos sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Para os leitores da Bíblia, nós lemos, não sei se é em Gênesis, quando fala de Balaão, sobre a estrela de Jacó. Se pode me ajudar em Números? Obrigada, irmão Álvaro, que sempre me tira de apuros o irmão Álvaro. Bom, no livro de Números diz que Balaão, que era, pois, também um sacerdote pagão, ele ali ia para amaldiçoar o povo de Deus, o povo de Israel, e Deus, pois, usou mais bem para dar bênçãos para o povo em vez de maldição. E entre essas profecias que falava, Balaão dizia: a estrela de Jacó vai sair a estrela, e essa estrela será que estará reinando no povo. E assim que essa profecia ficou ali, e o povo de Israel, seguramente eles consultavam e estavam esperando este sinal da estrela do Oriente que estaria aparecendo, e que quando aparecesse essa estrela, pois isso seria já o advento a vinda do Messias, do Salvador, do enviado de Deus. E Deus revelou isso a esses magos e diz: onde está o rei? Porque vimos sua estrela no Oriente. Viemos para adorá-lo. O 3. Ao ouvir isso, o rei Herodes perturbou-se, e toda Jerusalém perturbou-se também com o rei Herodes com essa notícia. Angustiaram-se, preocuparam-se muito.
E diz, então, convocando todos os principais sacerdotes e os escribas do povo, sacerdotes dos judeus, escribas do povo, perguntava-lhes onde deveria nascer o Cristo. Eles disseram, em Belém da Judéia, porque assim está escrito por intermédio do profeta. E, pois queremos ler o que o profeta disse, vamos passar aqui a Miqueias 5:2. Passemos aqui ao profeta Miqueias 5:2 para ler o que esse profeta, mais de 500 anos, diria eu, atrás, tinha profetizado. Miqueias está aqui uns 3 livros atrás de Mateus. Não está muito longe. No capítulo 5, o verso 2, entre outras coisas, está aqui Miqueias, que Deus o estava usando, e na época em que o profeta Miqueias profetizou, também esteve o profeta Isaías. Eles profetizavam naquele tempo aos reis de Israel e aos reis de Judá. E aqui a profecia de Miqueias no 5 diz, rodeia-te agora de muros, filha de guerreiros. Estava se referindo a Jerusalém, porque Jerusalém estava sendo assediada, perseguida, queriam destruí-la. Aqui nessa profecia, portanto, estava aí esta Jerusalém, como recém-construída, recém-reparada, e diz, rodeia-te de muros, filha de guerreiros, a Jerusalém. Sitiar-nos-ão, com vara ferirão o juiz de Israel no queixo. Isso é simbólico. Tudo isso é uma representação simbólica, este verso. Porque a filha de guerreiro refere-se a Jerusalém. Quando diz sitiar-nos-ão, pois sim, viria os exércitos a sitiar a cidade. E que estariam ferindo no queixo o juiz de Israel. E o juiz de Israel era o mesmo Deus, nosso mesmo Senhor. Ele era o juiz de Israel por quê? Porque ele tinha escolhido Jerusalém como seu templo, como seu lugar de adoração. E Deus tinha feito tantas promessas para Jerusalém. O que o ser humano não entendia é que essas promessas que Deus fez para Jerusalém física, Deus as estava fazendo para o futuro, para a Jerusalém espiritual. Porque já Deus sabia o que ia acontecer, que o povo ia falhar e que tudo ia terminar no físico. Portanto, que o Senhor seguia em seu plano de salvação e essa Jerusalém um dia ia converter-se na espiritual. Por isso, o Senhor diz, quando venha e destrua essa parte física, o material, que era essa cidade de Jerusalém. Por isso o Senhor diz, ferirão no queixo o juiz de Israel, o nosso Deus, menosprezando e rejeitando suas palavras, suas promessas, rejeitando tudo. Isso é o que o inimigo quis mostrar à humanidade, que essa palavra e essas promessas que Deus tinha feito acerca de Jerusalém tinham ficado frustradas. Essa palavra ficou frustrada, essas promessas, porque não se cumpria, não se cumpriu. Tanto que Deus falou de Jerusalém, e veja no que terminou Jerusalém, incendiada, e o templo destruído, incendiado também. Isso, aí vem a ferida no queixo do juiz de Israel. Isso fez o diabo, isso fez as pessoas crer, mas não era assim, não foi assim. Então aqui no verso 2 diz, porém, apesar de que teve a destruição, apesar de que se feriu no queixo o juiz, a nosso Deus que tinha profetizado coisas formosas de Jerusalém, entretanto diz no 2, porém tu, Belém, Efrata, posto que és pequena para ser contada entre as famílias de Judá. Essa cidade de Belém fica junto à cidade de Jerusalém, fisicamente. Então diz, posto que é pequena,
e de ti me sairá o que será Senhor em Israel. E suas origens, as origens deste Senhor de Israel, referindo-se ao Messias, ao Salvador, ao enviado de Deus, referindo-se ao Senhor Jesus Cristo, a Jesus de Nazaré. Diz, suas origens dele são desde o princípio, desde os dias o quê? Estão entendendo da eternidade? Então, esse rei não era um rei contemporâneo ou por um tempo? Era um rei que ia reinar pela eternidade. Haverá algum ser humano que possa reinar pela eternidade? Não há. O Senhor nosso Deus, o enviado de Deus, sendo o mesmo Deus que se fez carne, que veio por um tempo, mas a essa carne lhe pôs um nome, um sobrenome por dizer. Ele, sim, reinará, está reinando e reinará pela eternidade. Este formoso verso que deveríamos de lê-lo novamente e com os 5 sentidos compreendê-lo. Porém, tu, Belém Efrata, posto que és pequena para ser contada entre as famílias de Judá, de ti me sairá o que será Senhor em Israel. E suas origens são desde o princípio, desde os dias da eternidade. Glória a nosso Deus. Deus é perfeito. Deus é muito perfeito. Por isso aqui em Mateus 2, voltemos a Mateus, diz que os escribas, os sacerdotes, responderam ao rei Herodes e lhe disseram, em Belém da Judéia é de onde deve vir, de onde vem o Cristo. Em Belém da Judéia, porque assim está escrito por intermédio do profeta. E eles lhe disseram, é que está no profeta Miqueias 5:2, aí está escrito, que em Belém da Judéia, e dali estaria vindo o Redentor, o Salvador, o Cristo. Portanto que essa foi a grande notícia que naquela época veio a muitos e também espantou e angustiou a muitos também. No verso 7 diz, então Herodes, chamando em secreto os magos, diz, indagou deles precisão quanto ao tempo da aparição da estrela. Enviando-os a Belém, disse-lhes, ide e averiguai com cuidado acerca do menino, e quando o encontrardes, fazei-me saber, para que eu também vá e o adore. Esteve aqui o engano do rei Herodes, com esses magos, dizendo-lhe que fossem e que ele dissesse onde estava, para que ele também fizesse o mesmo, mas era outra a intenção. Diz no 9, eles depois de ouvir o rei se foram. E eis que a estrela que viram no oriente ia adiante deles, até que chegou e se deteve por cima de onde estava o menino. Eu imagino esse milagre tão grandioso naquela época. Como é possível que uma estrela seria como ver uma luz ali no céu, no firmamento, como uma luz que vai iluminando a pessoa, que vai caminhando e vai lhe iluminando e vai lhe guiando. E diz que a estrela, a luz, ia adiante e lhes ia indicando o caminho por onde tinham que seguir. Isso não são coisas comuns, mas isso fez Deus naquela ocasião. Porque isso são testemunhos, esses personagens foram testemunhas disso que sucedeu, disso que aconteceu. E diz, quando eles se vão, diz que a estrela os guiava. E diz no verso 10, ao verem a estrela, regozijaram-se com grande prazer. E ao entrarem na casa, viram o menino com sua mãe Maria, e prostrando-se, adoraram-no. Logo abriram seus tesouros e lhe ofereceram presentes. Entre estes presentes iam o ouro, o incenso e mirra. Porém, avisados em sonho, quer dizer, em sonho, diz que Deus lhes deu uns sonhos a estes magos, e lhes avisou em sonhos que não voltasse novamente a Herodes, que não fossem a Herodes,
senão que regressassem à sua terra por outro caminho. Que formosa a palavra de nosso Deus! Haverá algo impossível para Deus? Por isso, hoje, nós, como vamos desconfiar de Deus quando Ele nos fala, nos promete algo? E quando nós estamos vivendo situações difíceis, tribulações, um momento urgente de vida ou morte, o que seja, nós temos que recordar as promessas de Deus, confiar nele e crer em Deus. E pedir a Deus em oração que nos revele, que nos mostre o caminho, que nos ensine, que nos guie, que nos diga o que devemos fazer, que decisão devemos tomar, como é que temos que fazer as coisas. Isso em oração pedimos a nosso Deus, e ao Senhor não lhe custa nada dar-nos a resposta através de um sonho. Bendito é o Senhor. Ele, através de sonhos, revelava e segue revelando, mas nós, como somos, às vezes tão insensatos, ou rebeldes, ou duros de coração, ou incrédulos, ou quem sabe interessados ou materialistas somos, que estamos buscando o material somente, buscando a comodidade, buscando a complacência ou estar bem, e esquecemos que quando vamos à congregação é para adorar, louvar e agradecer a Deus, mas não. Vamos à congregação para ver o que me profetizam, para ver o que vai me acontecer essa semana, para ver se posso trabalhar, se ganho dinheiro essa semana, na semana seguinte, para ver se outros, os solteiros ou as solteiras, então diz, não é que eu vou para ver se no fim me dizem quando vou me casar, quando é que vou ter, não é, meu par? Esse é o materialismo? Pensando no materialismo e nunca pensando em Deus, adorá-lo, porque veja tudo o que Deus faz. Quando Deus quer abençoar-nos, quando Deus quer cumprir as promessas em nossas vidas, do que nos falou, quando Deus nos quer dar, pois Ele nos faz a obra e em sonhos nos revela, nos diz, faça as coisas dessa maneira, não te preocupes, que eu vou fazer de ti isso e aquilo e o outro. Então temos este Deus que está nos revelando e ensinando o caminho, por revelação, por sonhos, ou por visões, ou por profecias. Também temos, mas aqui que é formoso, estamos destacando os sonhos. E o Senhor hoje, há muitas pessoas, há milhares de pessoas, os há guiado por sonhos. Glória ao Senhor. Então, sejamos fiéis ao Senhor e amemos a nosso Deus. Valorizemos essa forma de manifestação de Deus. E diz aqui, diz que estes magos, Deus lhes deu sonhos e lhes disse, regressem por outro caminho, não vão ao rei Herodes. E eles, pois, obedeceram. No verso 13 diz, depois que os magos partiram, que se foram, eis que um anjo do Senhor apareceu em sonho a José. Esse anjo apareceu em sonhos a José. Veja a forma como Deus esteve falando naquele tempo por sonhos. E disse, levanta-te, toma o menino e sua mãe, foge para o Egito e permanece lá até que eu te diga. Porque acontecerá que Herodes buscará o menino para matá-lo. E isso disse Deus a José. Herodes ignorava que ele estava se enfrentando com um Deus vivo e de poder. Ele pensou que estava tratando com esses deuses de madeira, com esses deuses de ouro, ou de pedras preciosas, ou de barro. Bom, pensava que esses eram os deuses que naquele tempo eles estavam contaminados e crendo em todos aqueles deuses. Não, pensou um momento que estava enfrentando-se com um Deus de poder, com esse Deus em espírito e em verdade. E é assim como José, obedeceu ao sonho. Diz assim, pois ele se levantou, José, tomou de noite o menino e sua mãe e partiu para o Egito. E lá permaneceu até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que disse o Senhor, por intermédio do profeta Oséias, quando disse, do Egito chamei meu filho. Em Oséias 11:1,
Mas olhamos para ver se é certo que Oséias disse isso? Em Oséias 11:1. Está muito próximo aqui também de Miqueias. Atrás de Miqueias está Oséias. Atrás de Miqueias está Amós, Joel e depois Oséias. 11:1. Que também estava aqui esse profeta profetizando ao povo sobre sua infidelidade com Deus, sua dureza de coração. E entre o que falava, Deus dava-lhe a profecia para o futuro, a profecia para os dias posteriores, os que haviam de desfrutar aquelas promessas, o advento daquele ser maravilhoso. Aqui em Oséias 11:1 diz: quando Israel era menino, eu o amei, e do Egito chamei meu filho. Eu creio que vocês não entenderam este verso 1. Dos irmãos que estão aqui, pois não sei. Se algum entendeu esse verso, o que significa? Quando Israel era menino, eu o amei, e do Egito chamei meu filho. Bom, pois isso é uma história muito longa, mas em breve vou dar alguma explicação. Nós recordamos que Jacó foi-se para o Egito com seus 12 filhos. Recordam, irmãos? Foi-se para o Egito com seus 12 filhos. Primeiro foi José, porque seus irmãos o venderam. E logo teve escassez, fome na terra e os obrigou a viajar para o Egito. E ali encontraram-se com José, reconciliam-se. E José leva seu pai e aos seus irmãos para viver em uma terra muito produtiva, ali em Gozém. E ali eles habitaram 430 anos. E Deus tinha feito promessas também a Jacó. E Deus havia mudado o nome de Jacó, porque ele se chamava Jacó e disse: chamar-te-ás Israel, porque tu serás pai de nações. Tu serás um personagem importante, serás rei. Rei perfeito, rei perpétuo em Israel. Mas Deus não estava falando a essa pessoa de carne e osso, a esse Jacó. Estava falando a Jacó, mas é que ele era a representação simbólica do Israel espiritual do futuro, chamado Jesus Cristo de Nazaré. Então, Deus disse a Jacó: tu chamar-te-ás Israel, porque era o plano que ele tinha com Israel para o futuro. É assim como eles vivem ali 430 anos. E quando já Moisés nasceu, cresceu Moisés, Deus disse a Moisés: tira este povo daqui. Tira-os daqui, tira Israel daqui do Egito. Então diz que Deus o tirou. Tirou. Isso vocês recordam da história? Claro que sim. Os irmãos aqui me dizem que sim, leram muito a Bíblia. Sabem de memória toda essa história formosa, maravilhosa. Então eles saem do Egito. A família, o povo de Israel, diz que como 600 mil homens, sem contar crianças e mulheres. Saíram do Egito, o povo de Israel. Ali, Deus sai com Moisés e começa a Odisseia. E começa a história maravilhosa, digo eu maravilhosa, do povo de Israel. É assim quando, aqui em Oséias 11:1, diz: quando Israel era menino. Vocês sabem quando foi a juventude de Israel? Pois quando era menino, diz que eu o amei. Quer dizer, quando estiveram vivendo no Egito, quando esteve José e esteve ali viveram os 430 anos, foram humilhados, enfim, foram maltratados, mas Deus os amava e os amou, que por isso disse a Moisés: tira este povo aqui do Egito. Isso é o que significa Israel menino, jovem. Diz: o amei e do Egito chamei meu filho, a Israel. A este povo que todo em conjunto se chamava Israel, porque essa era a promessa que Deus lhes havia feito. Então, voltemos a Mateus. Voltemos a Mateus e vejamos, irmãos,
A forma como Deus fez com José e Maria, da mesma maneira que aconteceu com Jacó com seus 12 filhos. Jacó com seus 12 filhos foram viver no Egito, até que Deus os tirou pela mão de Moisés. E eles se foram, e para Deus era um jovem, um menino. Israel era um menino, porque não tinham vivido experiências. Deus não tinha lhes dado mandamentos, leis, nada. Então era jovem. Quando chegou a ser adulto, lhes deu os mandamentos. Então Deus fez com José igual. Diz, vai para o Egito. Isto aqui lhe diz, vai para o Egito. E permaneça lá no Egito até que Herodes morra. E então diz aqui que tudo isso era para que se cumprisse a profecia do profeta Oséias, quando diz, do Egito chamei meu filho. Leiam o verso 15, porque eu vejo vocês como desconcentrados, diz. E lá permaneceu até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que disse o Senhor por intermédio do profeta, quando disse, do Egito chamei. Então Deus o fez fisicamente com o povo de Israel físico que tirou com Moisés. E depois, simbolicamente, com o Senhor Jesus Cristo, levando-o ao Egito para que vivesse ali. E vamos na história ver como eles depois regressam novamente a Jerusalém. Glória a nosso Deus. O que Deus fala, o que Deus promete, o Senhor nunca se esquece e o Senhor vai urdindo e vai concatenando todas as coisas à perfeição. Glória a nosso Deus. Então, diz aqui no verso 16, então Herodes, quando se viu enganado pelos magos, enfureceu-se muito e mandou que matassem todos os meninos de 2 anos para baixo que havia em Belém e em todos os seus arredores, conforme o tempo que indagara precisamente dos magos. Então cumpriu-se o que fora dito por meio do profeta Jeremias. Ouviu-se uma voz em Ramá, pranto e grande lamento. Era Raquel que chorava por seus filhos e não queria ser consolada porque haviam perecido. Isso está em Jeremias 31, 15. Vamos ver Jeremias. Vejamos em Jeremias. Em Jeremias 31, 15. Vamos ler essa profecia referente a todos os acontecimentos do Senhor. 31, 15. Já tem Jeremias 31, 15, irmãos? Então diz... Vou ler aqui uns versos atrás, porque todo o capítulo 31 está falando, o capítulo 30 e 31 praticamente falando dessa promessa maravilhosa que Deus tinha para o futuro de nosso Senhor Jesus Cristo, da forma como ia acontecer as coisas, a aparição dele, do Salvador do mundo. E aqui diz que, no verso 10, vou retroceder um pouquinho aqui no verso 10, que diz, ouve a palavra do Senhor, ó nações, e anunciai nas ilhas, as ilhas são os gentios, de longe, e dizei, aquele que espalhou a Israel, o reúne, quer dizer, Deus tinha espalhado o povo, o reúne e o guarda como um pastor guarda seu rebanho. Quando? Como? Através do Senhor Jesus Cristo. Através do evangelho verdadeiro é a promessa que Deus fez a Israel, que estaria novamente reunindo seu povo e que Deus outra vez estaria manifestando-se e dando-lhes bênção, mas já era através do Rei perfeito que enviaria no futuro. Então diz, porque o Senhor resgatou Jacó, redimiu da mão do que é mais forte que ele. Virão e darão gritos de alegria no alto de Sião, e correrão para o bem do Senhor, ao pão, ao vinho, ao azeite, ao gado de ovelhas e das vacas. E sua alma será como um jardim de irrigação e nunca mais terão dor. Nunca mais terão dor, porque o Senhor Jesus dará o quê? A paz.
Então a virgem se alegrará na dança, os jovens e os velhos juntamente, pois mudarei seu pranto em alegria e os consolarei e os alegrarei de sua dor, porque vai aparecer o Messias, o Salvador. O verso 14. E satisfarei a alma do sacerdote com abundância, e meu povo será saciado de meu bem, diz o Senhor. Mas seu povo já era seu povo, que formaria esse rei perfeito. O 15, assim diz o Senhor, ouve-se uma voz em Ramá, lamento e choro amargo. É Raquel que chora por seus filhos e recusa ser consolada por causa deles, porque pereceram. Falemos desta figura literária que tem uma metáfora, que tem um significado profundo. Quando diz lamento e choro amargo, é Raquel que chora por seus filhos. Quem era Raquel? Quem foi Raquel? Raquel foi a esposa ou a mulher amada de Jacó. Jacó amou a Raquel. E ele foi enganado e se casou com Leia, sua irmã. Mas sua mulher amada foi Raquel. Portanto, a descendência, o Messias, o Salvador, segundo a carne, viria de Raquel. E por isso aqui diz Raquel que chora por seus filhos e recusa ser consolada porque pereceram. Mas quem entendia naquele tempo, quem ia entender essas coisas? Como ia compreender? Mas isso foi entendido porque se cumpriu essa profecia. E essa profecia se cumpriu aqui em Mateus 17, verso 17, Mateus 2:17. Quando diz que Herodes mandou que matassem todos os meninos de 2 anos para baixo que havia em Belém. E diz, cumpriu-se no 17, a profecia de Jeremias. Ouviu-se uma voz em Ramá, pranto e grande lamento. Era Raquel que chorava por seus filhos e não queria ser consolada. Essa Raquel estava referindo-se à Judéia, a Jerusalém, porque Herodes mandou que matassem todos os meninos de 2 anos para baixo que havia em Belém, na cidade. Mandou matá-los. Então, essa cidade se chamava Jerusalém e em seguida, pois estava esse povoado pequeno, ou cidade pequena, Belém, naquele tempo. E essa Raquel era a Jerusalém, a mesma Jerusalém. Ela estava representando a Raquel, a mulher amada de Jacó, o Israel, que Deus havia mudado o nome de Jacó para Israel, e que ele, por sua vez, era a representação do Senhor. Então, essa Raquel também vinha a ser como a representação de uma igreja ou de um povo. É assim como diz que ela chorou por seus filhos. Como seria o choro e o lamento em toda a cidade de Jerusalém e Belém pela morte desses meninos? Algo doloroso que nós não queremos nem pensar nem imaginar. Mas isso aconteceu. Cumpriu-se essa profecia, que teve aquela mortandade dos meninos de 2 anos para baixo. Cumpriu-se a profecia de Jeremias. E assim aconteceu, e no tempo que Jeremias profetizou, que foram tantos séculos atrás, os que leram, os que ouviram a profecia não entenderam. Seguramente a nós também hoje em dia nos acontece que Deus nos fala e nos faz promessas para o futuro e não entendemos, não compreendemos, mas cremos, tem que crer, aceitar e esperar a vontade do Senhor. E aqui no verso 19 diz, porém, depois de morto Herodes, um anjo do Senhor apareceu em sonho a José no Egito. Novamente vem Deus a mostrar nos sonhos. E apareceu, ele diz, levanta-te, toma o menino e sua mãe e volta para a terra de Israel, porque já morreram
os que atentavam contra a vida do menino. Então, ele se levantou, tomou o menino e sua mãe e regressou para a terra de Israel. Aí cumpria-se a palavra do Senhor. E aqui diz o 22, porém ao ouvir que Arquelau reinava na Judéia no lugar de Herodes, seu pai, porque já Herodes tinha morrido, então o sucedeu Arquelau. E diz, temeu ir para lá, então José teve muito medo de ir diretamente lá para Jerusalém, a cidade. E avisado em sonho, Deus sempre dirigiu a ele por sonhos. Por que será que o dirigia por sonhos e não por profecia? Pois temos claro que naquele tempo não havia profetas. Não havia profetas no povo. Deus não estava se manifestando. Deus havia se afastado. Havia se distanciado do povo. E, por isso, Deus não usou, pois, profeta para falar-lhe ou convencer José. Senão que Deus começou a guiá-lo foi por sonhos. Glória ao Senhor. E hoje em dia, pois, nosso Deus, a nós hoje pelos dons espirituais, por quê? Porque nós gozamos dos dons espirituais. Então Deus tem nos dado, pois, essa maneira perfeita dele manifestar-se com sonhos, visões, profecias, revelação, graças ao Senhor. Bom, nós cremos. Cremos no que Deus tem nos dado. Cremos no que a Bíblia diz e no que Deus tem nos dado, nas experiências que vivemos. Então aqui, por isso é que José foi guiado por sonhos. Diz que ele retirou-se para a região da Galileia, para uma região que se chamava Galileia, e foi morar numa cidade chamada Nazaré, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio dos profetas. Ele será chamado o Nazareno. Ele tinha que se chamar Nazareno, não Nazireu. Não vamos confundir Nazareno com Nazireu, porque Nazireu é algo muito diferente. Diz que na antiguidade, o povo antigo, muitos homens convertiam-se em nazireus para Deus, para servir a Deus. E tinha uma lei especial com uns requisitos para os que quisessem ser nazireus, que tinham que abster-se de bebidas, de comidas, como por exemplo o vinho, o licor e de certas comidas, e não podiam cortar o cabelo. E bom, tudo isso eram os requisitos. E eles então serviam a Deus, faziam um voto de nazireu, naziriato, e faziam votos por 7 anos, 8 anos. Outros faziam por toda a vida, enfim, isso era o nazireu. Mas aqui o Senhor não foi nazireu, senão nazareno. Porque havia se criado em Nazaré, na região de Nazaré. Então era como o gentílico, não é? Da Galileia, esse gentílico que tinha ali em Nazaré. Então os nazarenos. Então diz que assim o Senhor em Isaías 11:1, pois diz que falava e referia-se a esse verso, que o rei seria chamado Nazareno. Então, por isso as pessoas diziam Jesus Nazareno. Por isso havia muita crítica, teve muita crítica por parte de muitos habitantes ali, os incrédulos, os que não criam no Senhor. Estava a crítica dizendo, e é que de Nazaré poderá sair algo bom quando o Senhor Jesus começou a manifestar nas cidades com milagres, com sinais, ensinando o evangelho. Criticavam-no dizendo que ele, porque tinha que ter nascido em Nazaré, se tinha que ter nascido, era de uma família milionária talvez, tinha que ter nascido em um berço de ouro, porque era um rei perfeito, era o que esperavam, e que lá em Nazaré, praticamente na antiguidade, era uma cidade de refúgio, onde se refugiavam ou escondiam os delinquentes, e que ele era criado lá, então que ele não era uma boa pessoa,
Isso dizia os incrédulos, aquele povo duro, pois de coração naquele tempo, naquela época que não quiseram crer no Senhor, por isso que faziam essa crítica. Mas aqui nós vemos que realmente José foi viver ali por segurança, pela segurança, para não estar tão próximo desses reis aí, porque esses reis pensavam que o menino ia tirar-lhes o trono. Bom, isso é o que essa história maravilhosa está nos contando, baseada também e fundamentada com os versos dos profetas na antiguidade. Glória a nosso Deus. E nós, pois temos nos deleitado, agradecemos ao nosso Deus por todas essas maravilhas que faz Deus, pela forma como o Senhor se comporta e por seu plano maravilhoso como o traçado de perfeito. E cada dia nós vemos a mão de Deus, vemos suas maravilhas, assim que nós devemos amá-lo, adorá-lo, bendizer seu nome, devemos glorificá-lo, devemos assistir às congregações para louvar, para glorificar, para honrar ao Senhor, para cantar-lhe, porque Ele está em espírito. Ele é espírito, Deus é espírito. E Ele recebe os louvores dos corações sinceros. Postos em pé, vamos orar e agradecer ao nosso Deus e, ao mesmo tempo, também suas petições, suas necessidades, as pessoas doentes, pessoas hospitalizadas, pessoas com diversas doenças. Diante do Senhor, ponha você a doença ao Senhor. Diga-lhe, Senhor, eu estou doente da cabeça, Senhor, estou doente do fígado, dos rins, da coluna, Senhor, cura-me. Você, neste momento, quem sabe não se ponha a olhar para mim, a ouvir o que eu oro, senão que você fale a Deus o seu, que Deus está aí ouvindo-o, porque Deus é poderoso, Ele está em todas as partes, Ele nos ouve a todos ao mesmo tempo, assim que não vamos duvidar, assim que vamos orar e clamar ao Senhor todas as necessidades de vocês. Pessoas que são atormentadas por espíritos malignos, por bruxarias, feitiços, por maldições. Também, então você peça ao Senhor, peça a Deus, e Deus terá misericórdia. Mas faça-o com seu coração, ame a Deus, humilhe-se diante dele e verá como Deus não o deixará só. Deus é misericórdia, Deus é amor. Pai Santo, Pai Celestial, Pai eterno, Pai, que tu estivestes com Jacó e lhe falastes e fizestes muitas promessas. Senhor, e tuas promessas vieram cumprir-se milhares de anos depois, promessas maravilhosas do advento desse Rei perfeito. Esse Rei perfeito que nós hoje estamos desfrutando. Obrigada, Senhor, porque desfrutamos da tua presença. Desfrutamos do teu amor, das tuas promessas, da tua palavra. Desfrutamos das tuas bênçãos, Senhor. Obrigada, Pai Santo. Obrigada, Senhor, porque tens humilhado a olhar-nos, a nos escolher. Tens humilhado, Senhor, para ter paciência conosco. Obrigada, eterno Deus. No nome do teu Filho Jesus Cristo de Nazaré, te peço, Senhor, que olhes, Senhor, aquelas pessoas, homens e mulheres, de todas as idades, que estão sofrendo doenças incuráveis, que estão padecendo dores, sofrimentos, tristezas, amarguras, tribulações. Senhor, tenhas misericórdia e estendas tua mão e abençoa e limpa, liberta a cada um. Cura, Senhor, pessoas também atadas por espíritos imundos, por bruxarias, por maldições. Tenhas misericórdia, Senhor. Ouças a oração de cada um, Senhor. Ouves a cada um seu clamor. Senhor, tenhas misericórdia. Ajuda-nos, Senhor, a seguir em frente. Ensina-nos teu caminho, guia-nos e orienta-nos, Senhor. Obrigada, meu Senhor. Obrigada, porque sei que tu nos ouves, porque eu sei que tu estás próximo de nós, estás ao nosso lado, porque tu és sombra à nossa mão direita. Poderoso Senhor, bendito o que vive e reina pelos séculos dos séculos.
Obrigada, Pai Santo. Obrigada, Senhor. Te louvamos e te bendizemos e a honra e a glória é para ti, meu Senhor. Obrigada, Senhor meu. Obrigada porque tu tens misericórdia e tu farás milagres e sinais e vais te manifestar em meio a teu povo e os vai aperfeiçoar para que seja uma igreja perfeita, sem mancha e sem ruga, porque essa é sua promessa gloriosa. Confiamos em ti, Senhor. A honra e a glória é para ti. Obrigada, Pai. No nome de Jesus Cristo. Glória a Deus. Aleluia. Alegría tengo siempre en Jesús mi Salvador. Él me da un gozo sin igual y yo canto de su grande amor. Alegría tengo siempre en Jesús mi Salvador. Él me da un gozo sin igual y yo canto de su grande amor. Cantemos esse coro lindo que diz: toma, por favor, porque isso é um compromisso que nós fazemos com nosso Deus. Toma, por favor, mi mano, Señor, contigo quiero ir. Con sangre aquí pagaste por mí, te quiero hoy servir. Anhelo poder lo malo vencer y en santidad vivir. Toma, por favor, mi mano, Señor, contigo quiero ir. E que esse compromisso seja de coração. Glória ao nosso Deus. Agradecemos ao Senhor. Meus queridos irmãos, para as crianças, o beijinho de costume. Deus os abençoe. Amo a todos. Obrigada aqui também a vocês. Que o Senhor os abençoe grandemente. E até breve. Muito obrigada.